A nova presidente da FUNAI, a Joênia Wapichana, fala agora tomando posse. A gente está vendo aí as imagens dela, portanto, a nova presidente da FUNAI. Aliás, a primeira mulher indígena a comandar o órgão que cuida da política indigenista. Vamos ouvir. Desvalorização dos servidores públicos. Eu até hoje falo nas entrevistas, né? Como é que pode você colocar uma responsabilidade enorme, vidas que estão na responsabilidade, porque depende de atuação de servidores, e não ter condição de trabalhar, não ter um salário digno, não ter sequer poder de polícia. Érica, Bira, Augustinho, são enviados para a área, lá para o Vale do Javari, onde aconteceu aquela tragédia do Bruno Pereira e do Dom Philips. FUNAI não tinha condições, e eu espero que agora faça uma mudança positiva. Esse é o primeiro passo que a gente tem que dar: reorganizar a FUNAI, fortalecer a FUNAI, buscar orçamento para a FUNAI. E eu creio que não é só responsabilidade minha como presidente, é responsabilidade nossa. Eu quero compartilhar essa responsabilidade com vocês, viu? Com todos que estão presentes aqui. Se vocês estão presentes aqui é porque estão me acompanhando ou porque se sentem interessados e responsáveis também. Compartilhar essa responsabilidade com o Ministério dos Povos Indígenas, com nossos parlamentares, com a nossa sociedade civil, com os nossos povos indígenas, com as agências da ONU, com as embaixadas, com quem faz direito. Eu quero compartilhar essa responsabilidade, porque nós temos um tempo de mudança. Compartilhar, e aí eu quero cumprimentar a doutora Ela Veco, que está aqui, subprocuradora-geral da República, inclusive com... Aí, Joênia tomando posse, a nova presidente da FUNAI. Sakamoto, desafio enorme diante da crise com a população Yanomami, o avanço do garimpo ilegal e a situação toda enfrentada na região norte. Esse momento é um momento histórico, Diego. Você vê não só a criação do Ministério dos Povos Originários, uma mulher indígena, Sônia Guajajara, ser colocada como ministra, e na FUNAI, um órgão histórico, né, que deveria atuar pela defesa dos interesses dos indígenas, e durante o governo Jair Bolsonaro foi um ariete contra os interesses dos indígenas, né, sendo ocupado por uma mulher indígena, Joênia, também é histórico, né? Agora, histórico mesmo será se o governo Lula garantiu o que a Joênia está pedindo: recursos para executar tudo isso, para que a necessidade de recompor a capacidade fiscalizatória, a capacidade executora da FUNAI, não seja apenas palavras bonitas jogadas ao vento, mas que sejam reais. E para isso precisa de dinheiro. Não se faz política pública só no gogó. Isso aí é história para boi dormir, é dinheiro, é injeção de bilhões de reais para garantir dignidade da população indígena. E aí a gente está falando de dignidade na educação, na saúde, saúde essa que foi negada durante o governo Jair Bolsonaro, durante a pandemia, antes e depois também. Vamos lembrar que a primeira denúncia contra Bolsonaro por genocídio indígena não vai por causa da pandemia, mas de situações que ocorreram antes da pandemia. Denúncia essa que foi apresentada ao Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. Então, o que acontece? A gente tem uma situação que é uma situação que vai ter que se reconstruir muita coisa quase a partir de zero. A gente tem uma situação em que a FUNAI abriu mão da sua capacidade fiscalizadora, que permitiu que nomes que atuavam para ela fossem assassinados. O Bruno Pereira não foi o único assassinado na região do Vale do Javari, né? O Dom Philips, né? O Bruno fala do Bruno porque o Bruno era da FUNAI, acabou se licenciando e depois acabou sendo assassinado ao lado de Dom Philips. Mas ele não foi o primeiro assassinado. Por quê? Porque ao abrir mão da sua capacidade de fiscalização, ao abrir mão dessa possibilidade de garantir apoio para essa população, né? O governo Jair Bolsonaro entregou também os funcionários e os servidores da FUNAI à própria sorte. Servidores da FUNAI que tentaram fazer diferença, mas de um outro lado você tinha Bolsonaro estimulando garimpeiros, madeireiros, pecuaristas ilegais, fazendeiros ilegais, né, grileiros de terra, a tomarem aquilo que pertencia aos indígenas. Então, a gente tem a desejar boa sorte a Joênia Wapichana, mas não só boa sorte, que o governo Lula, que o Ministério da Justiça, que o Ministério da Defesa garanta, que o Ministério da Fazenda
que o Ministério do Planejamento garantam recursos humanos e financeiros para fazer frente a esse desafio.